Às vezes eu fico me perguntando, até quando vai esse sistema que mete medo nas pessoas? O sistema religioso, porque não há outro, não é um sistema. Porque no Antigo Testamento Deus escreve que o temor do Senhor, o medo, é preceito de homens. E eles pregam hoje em dia o julgamento de Deus como uma coisa terrível, um tormento eterno, que Deus vai mandar aquele que não recebeu a Cristo por um tormento por toda a eternidade. E as pessoas se alimentam disso. As pessoas crentes, aqueles que estão dentro de uma congregação, em servidão, que eles colocam as pessoas debaixo da servidão da lei. E Cristo nos libertou da lei, mas eles continuam debaixo da lei, debaixo de obras, para tentar ser salvos. E colocando o medo nas pessoas, que se você deixar de fazer, que se você deixar de comparecer aqui, se você deixar de congregar, se você deixar de tomar a Santa Ceia, você está desviado, você está desligado do corpo de Cristo. Você está desligado da comunhão do corpo de Cristo. Significa que se você estiver desligado da igreja deles, você está desligado do corpo de Cristo. É uma barbaridade. E se você estiver desligado do corpo de Cristo, você vai para onde? Segundo eles, só tem 2 lugares. Segundo eles, o céu ou o inferno. Quer dizer, o inferno, ele foi criado, sabe-se lá quando, né? Numa eternidade passada, antes que Deus criasse os mundos, né? Criasse o homem, já existia o inferno, né? Porque na eternidade com Deus vai continuar esse inferno por toda a eternidade. As pessoas no tormento eterno. Porque Deus vai colocar as pessoas lá. Por falta de entendimento da palavra de Deus, que levantou uma nação, que é para ser uma nação santa, um reino sacerdotal, um sacerdócio real. E através desta nação todas as famílias da terra sejam abençoadas. Como Deus disse a Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Por isso há o tratamento com este povo, há o julgamento para este povo. Por isso Deus trabalha com este povo somente, desde que levantou esta nação, separou das nações para ser uma nação santa. Gentil não tem nenhuma promessa, gentil não tem nenhuma bênção especial. Deus não deu nenhuma lei para o gentil, nenhuma lei de bênção e maldição. Mas o sistema acha que se você fizer, você vai ser abençoado. Quanto mais você faz, mais você vai ser abençoado. Segundo eles, o crente é salvo segundo a fé. A sua fé. Segundo eles, o crente é curado segundo a fé. Se você tiver fé realmente, você é curado de todas as suas doenças. Mas se você não for curado, é porque a tua fé não alcançou. Diminui as pessoas. As pessoas estão sentadas naquele banco lá, ouvindo um monte de baboseira, metendo medo nas pessoas. Eles falam a verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. Se você o receber como Salvador da sua vida, você está salvo. Se você não o receber, você está condenado. O homem, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. É a escolha sua. É a tua escolha que te salva. Livre-arbítrio? Como que pode haver livre-arbítrio em algo que você ou aceita ou você morre?
Mas é o sistema que faz da Bíblia toda uma só. Porque Cristo morreu pelos pecados do mundo. João Batista, quando batizava no Rio Jordão, e Cristo se apresentou a ele para ser batizado, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o pecado daqueles que o recebem somente, mas do mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos no ministério terreno, ele dizia: a vida eterna é aquele, tem a vida eterna aqueles que crê que eu fui enviado de Deus. Mas os que não crerem em mim, eu não os julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque todos morremos em Adão. O veneno que foi semeado por Adão, a morte, a vida eterna é semeada por Cristo na sua obra na cruz do Calvário, para todo ser humano. Não é para os que creem somente, mas para todo ser humano. Porque é inadmissível quando um homem sobe no púlpito de uma igreja e fala: se você não receber, você vai passar o resto da eternidade, toda a eternidade, no lago de fogo, num tormento eterno. Eles não têm entendimento para quem que é esse tormento que não é eterno. É um tormento para purificação, para que a nação de Israel seja santa, como Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. E hoje eles não são. Hoje eles não tem nenhuma diferença do resto do mundo, do povo gentil. Mas para o sistema hoje é tudo a mesma coisa. Nós somos o Israel de Deus. Onde que está isso? Deus fez uma promessa para Abraão e vai cumprir. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Não em gentil, não em pregação de gentil, não em ministério de gentil, mas o povo de Israel. Eles vão passar por esse tormento chamado grande tribulação, a semana de Daniel, a última semana do profeta Daniel. Esse tormento que Cristo disse que nunca houve, nem jamais haverá depois disso, é onde eles serão purificados, como Deus escreve no Antigo Testamento: farei do homem mais puro que o puro ouro. Este é o fogo consumidor, que consome a impureza do pecado, a rebeldia, a arrogância, a soberba do povo de Israel, para que eles sejam santos. E a Bíblia dá clareza disso, que todos 10 pegarão no manto de um judeu. Leve-nos contigo ao monte do Senhor, para que conheçamos o Senhor. Porque agora eles não passam de um gentil, por assim dizer. As boas novas do Evangelho, as boas novas. Quando Cristo nasceu, o anjo apareceu aos reis magos: eis aqui, vos trago boas novas. Na cidade de Belém nasceu hoje o Salvador do mundo, o Cristo. Boas novas, o Salvador do mundo nasceu. Mas para eles não é do mundo, é o Salvador dos que creem. Mas a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho para que... amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vai crer, porque Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. E a vontade de Deus prevalece ou não? Ou é do homem que prevalece, ou é a fé do homem que salva? Não é a fé de Cristo, porque Romanos 3 escreve, Romanos 23, capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus, que é pela fé de Cristo, não em Cristo, mas de Cristo, a fé de Cristo que nos salva, para todos e sobre todos os que creem, para todos e sobre todos os que creem, porque
Porque não há diferença. Escrito na palavra da verdade. Porque não há diferença. Para Deus não há diferença para a salvação, porque Cristo morreu por todos. Cristo não morreu pelos bons, pelos santos, pelos que creem, mas pelos pecadores, pelos miseráveis. Porque todos somos pecadores, segundo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3. Não há um justo, um sequer. Mas eles entendem, não, nós somos justos agora. Nós éramos injustos, mas agora somos justos. Não há um justo sequer. Nenhum que busque a Deus, nenhum que tema a Deus. Todos precisam do perdão de Deus. E o Evangelho, as boas novas do Evangelho, que é a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, que é a morte, o sepultamento e a ressurreição. Todos morremos em Adão, e Cristo morreu. Ele morreu. Mas a morte não o matou. A morte não o venceu. Ele morreu porque ele precisava condenar o pecado na carne. Ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E tragou a morte na vitória, porque ele ressuscitou dos mortos. Todos morremos em Adão e todos seremos vivificados em Cristo. Esta é a boas novas do Evangelho. Porque no livro de João, primeiro capítulo já fala. Cristo, a luz que veio ao mundo, a luz que ilumina todos que vêm ao mundo. Porque até então todos nasciam condenados. Mortos. Como Deus disse a Adão, ao pó retornarás. Ao pó retornarás. E o espírito volta para Deus e acabou. O homem já não existe mais. Todos morrem em Adão. E Cristo veio, o homem já não está em treva mais, o mundo já não está em trevas, porque a luz brilhou, Cristo, e todos já nascem na luz. Morremos, porque Cristo ainda não sujeitou todas as coisas a seus pés, ainda não reinou com a sua nação por 1000 anos, o reino milenário aqui na terra. Aí então, no fim de todas as coisas, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E não é os mortos em Cristo, mas os mortos, a Bíblia é clara, os. Nem todos dormiremos neste último dia do milênio para entrar na eternidade, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Porque por isso precisam ser transformados. E Paulo escreve, ao som da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Não arrebatados, transformados. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque é mister. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto acontecer, aí se cumprirá a palavra escrita. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno no seu jargão? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. E esses mortos que ressuscitarão incorruptíveis não é aqueles que receberam a Cristo no milênio. São todos os que tiverem com Cristo no milênio. Terão que ser transformados. Transformados. Porque o que está morto, ele ressuscita incorruptível. Porque a morte o matou. E o salário do pecado é a morte. Paulo escreve na carta aos Romanos. Aquele que está morto está justificado do pecado. O homem não pode pagar pelo seu pecado, por isso que ele morre. A morte o mata. Mas Cristo pagou pelos nossos pecados, por isso ressuscitamos com Cristo. Cristo nos livra da morte, a morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Simples assim o Evangelho. Pela graça sois salvos. Através da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia é tão clara, tão simples.
Mas o sistema tem que colocar obras no meio e necessidade que você tem que ser santo. Você tem que purificar o teu corpo. Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que participar de veredas, de subir escada, de descer escada. Você tem que purificar se esse corpo se a carne não lucra nada, como Paulo escreve, nada. Mas o homem, o crente, quando eu digo homem, eu digo crente, porque o não crente, ele não tem temor nenhum. Ele acha que Deus é amor. Deus é amor. E Deus não vai deixar ele num inferno por toda a eternidade. Ele não tem nenhum temor. Mas o crente bota temor no crente. E as boas novas do Evangelho, que é a salvação de todo homem, se você o receber, se você crê hoje na dispensação da graça, que Cristo morreu pelos seus pecados, só isso, você é selado com o Espírito Santo, segundo a palavra. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13. Mas se você não crê, você estará no céu. Não agora. Você dormirá, mas ressuscitará no último dia, porque todos os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E segundo o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, ao nome de Jesus se fará que todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrem, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Toda a língua, desde Adão, que estão embaixo da terra, confessarão, dobrarão o joelho em adoração e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que glória Deus terá em forçar o homem a confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Uma glória obrigada? Não. A mesma glória que aconteceu com Saulo de Tarso. Bastou o brilho da glória de Cristo aparecer a ele. O rebelde, aquele que odiava a Cristo. Quem és tu, Senhor? Foi transformado. Esta é a maravilhosa graça de Deus para salvar o homem. Não salvar o homem que crê somente, mas toda a sua criatura, porque ninguém participou do pecado de Adão. Ninguém estava lá para comer a fruta junto com Adão e disse: ó, pode comer, pode comer. Não. O pecado passou pela desobediência de um homem, todos morremos, mas pela obediência de um, todos seremos vivificados em Cristo. Esta é a maravilhosa graça de Deus. É o Evangelho que tem que ser anunciado, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, para desfazer o que Adão fez. Cristo venceu a morte e nos livrou da morte. Simples assim. O que o homem precisa, o que o crente precisa, é acreditar na palavra escrita, é ler a Bíblia, é acreditar e não dar ouvido, não acreditar na palavra do homem que fala segundo o seu pensamento, segundo o teu entendimento. Deus é amor. Deus é amor para aquele que obedece, que ama a Deus. Deus é amor. Mas aquele que não, é fogo consumidor. Isso é o que eles falam. Um Deus que é a essência 100% amor, esse fogo não é real. É um fogo para purificar. Estamos nos últimos dias. Talvez o que vem está por vir aí na última semana de Daniel, a grande tribulação. Talvez o sistema religioso mude um pouco. Eles se arrependam e mudem o entendimento em relação a Deus. Porque até agora eles não têm nada. O que eles têm de Deus agora é um Deus de horror. Um Deus que coloca sua criatura numa grelha de churrasco por toda a eternidade. E fica virando, sem deixar que aquilo torre, sem deixar que aquilo queime por completo e vire um carvão.
Porque se ele virar um carvão, ele já não pode ficar mais ali, porque já não tem serventia mais nenhuma. Já não tem mais nada. Mas o castigo de Deus não é assim, é eterno. Vai ficar virando no churrasquinho ali o tempo todo, sem assar, pingando sangue por toda a eternidade, gemendo, pulando. Este é o Deus que eles pregam. Amor. Amor. Porque Deus, quando criou Adão no último dia, no sexto dia, e viu Deus que era muito bom. Muito bom. E Deus ele não é onisciente. Ele sabia que Adão ia pecar, ele sabia tudo o que ia acontecer. Não, mas mesmo assim ele deixou a humanidade continuar, porque ele disse a Adão, quando formou Adão e Eva, né? E Deus os abençoou e disse: multiplicai, enchei a terra. Não, porque Deus não sabia, né, que o Adão ia pecar. Mas depois que Adão pecou, falou: agora vai todo mundo pro inferno. É um absurdo. Dão mais crédito, mais valor à ira de Deus, ao julgamento de Deus, ao inferno, do que à graça maravilhosa de Deus. Para eles o pecado vence Deus. O pecado não pode ser vencido. O pecado não pode, porque Cristo não conseguiu vencer o pecado. Ele tentou, mas não conseguiu. É só para alguns. Que Deus tenha misericórdia e dê entendimento a este povo, para que todos venham ao conhecimento da verdade. A única verdade que é Cristo, a única porta que leva ao céu, e não é pelas obras de ninguém, mas é por Ele, é por Cristo, pelo que Ele fez. Porque Romanos, Paulo escreve: éramos inimigos e Deus morreu, Cristo morreu por nós, por todos. Ele se deu em resgate por todos. Mas eles tentam, de uma maneira ou outra, mudar o que está escrito e dizem: por todos, mas todos os que obedecem, ou todos os que creem nele. Extra-bíblico. A Bíblia não diz isso. Deus disse para o seu povo judeu: não mentirás. Nós não estamos debaixo da lei hoje, não somos judeus. Porque se estivéssemos ainda debaixo de lei, todo esse povo mentiroso seria consumido. Porque Deus disse: não mentirás. E eles mentem. Porque o medo, a mentira, lucra. E Deus tenha misericórdia deste mundo caído, dessa geração perdida. Fiquem com Deus todos. Amém.